Ah, mas ele tinha que ser o primeiro a entrar, em Dimitri. Boa noite. Fala, Oley. Tudo bem, cara? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar a nossa convidada entrar aí. Hoje a live é sobre bioquímica. O primeiro a entrar. Vou contar para tua tia. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Fala, Xará. Ô, Enzo, o que você vai prestar? Você já decidiu? Tudo bem, Marcelo? A convidada já está entrando. Fala, companheiro, você tá bom? Boa noite. Boa noite. E aí, Salete, tudo bem? Tudo bom? E você? E aí, turminha? Trabalhando bastante. Adivinha quem foi o primeiro a entrar na live? Não imagino quem. O teu sobrinho, Dimitri Sirac, foi o primeiro a entrar, foi o primeiro. Oh, afilhado, né? Nossa senhora, mas o cara, eu comecei, ele já entrou, foi o primeirão aqui. Tudo bem? Tudo certo. Tá, aqui o pessoal já tá entrando aqui na live, deixa eu diminuir o som aqui. Tudo bem? Boa noite. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos chegando... A Isadora assistiu todas as lives. Nós estamos entrando... Tem que dar... Tudo bem, Dimitri, eu vou te dar meio ponto na média. Bom, gente, a Isadora, se ela não entra, eu chamo o Samu, já avisei ela. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite especial para a Salete. Obrigado por ajudar a gente nessa momento de pandemia que nós temos que ajudar os nossos alunos a orientá-los para eles descobrirem a carreira. Gente, então, hoje a nossa live de número 44. Semana que vem nós vamos dar uma folga, não vai ter live, tá bom? Vou descansar um pouquinho também. E o assunto de hoje é sobre bioquímica. Muito bem, Salete. Então, em nome do Singular, em nome do Ângulo, obrigado. Bom, você está sempre aqui com a gente, a Salete sempre participa dos encontros de formação profissional. Gente, essa live vai ficar gravada no IGTV, tá legal? Salete, me conta uma coisa. Como, por que e como você descobriu fazer biomedicina? Então, inicialmente o que eu queria era fazer medicina, né? Então, fiquei prestando vestibulares e atrás de vestibulares, porque é complicado, medicina é caro, então eu queria entrar numa pública e trabalhando e estudando junto, né? Na época que eu trabalhava e estudava no mesmo período. Inclusive, trabalhei no Singular, estudei, fiz cursinho no Singular. Então, aí, assim, pelo tempo, né, de vestibular que eu estava tentando, eu vi que eu decidi ir para outra área, desde que fosse dentro da área da saúde. Então, eu falei, bom, acho que comecei a pesquisar, né, sobre várias áreas da saúde e me encantei com a biomedicina. E prestei vestibular, passei, foi muito legal. O único problema é que a biomedicina não tinha muitas faculdades em São Paulo, né? Aqui, assim, próximo, né? No ABC, era muito complicado. Então, acabei indo para Mogi. Naquela época. E como que você decidiu? Foi lendo, conversando com alguém, pesquisando? Eu tinha uma facilidade de estar dentro do Singular, né? Tinha essa também, né? Então, assim, na verdade, assim, começou assim, a minha amiga fazia faculdade em Mogi, né, na UMEC,
E ela, naquele período, ela ficou 2 anos afastada, que ela foi para o Japão e ela queria que eu fosse, quando ela voltou, ela falou assim, vamos prestar vestibular na UMEC, você vai comigo para a UMEC. E daí, assim, né, como eu estava decidindo para qual área que eu ia, daí eu prestei biomedicina na UMEC, só que daí ela estudou num período, eu em outro, e a gente Não deu certo. não deu muito certo de se encontrar lá. Mas, assim, né, não fiz a medicina, mas para mim, né, hoje, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Que coisa, né? Então, E o curso de biomedicina são quantos anos? são 4 anos. 4 anos. Aí, Muito bem. dependendo da faculdade que faz, tem algumas faculdades que são 5 anos, porque depende do período, né? Mas aí o último ano é sempre só estágio. Então nós vamos fazer assim, pessoal. Vocês podem fazer perguntas, mas o que eu vou fazer? Eu quero organizar as perguntas por temas, tá? Então a primeira parte do nosso papo vai ser sobre o curso, sobre a faculdade de biomedicina. Uma curiosidade, não sei se você se lembra, mas fala de algumas matérias que você teve na faculdade, principalmente aquelas que você gostou. Bom, na minha época, né? Porque hoje mudou bastante as matérias, tá? Então, quando eu estudei, eu gostei bastante de laboratório clínico, porque era onde a gente estudava casos, né? E isso foi no terceiro ano já. Gostei muito de anatomia, né? Anatomia assim, eu aprendi muito com anatomia. Aí a anatomia a gente teve no primeiro ano, foi uma anatomia básica, né? Então, entre assim outras áreas de medicina, você vai ter muito mais do que né, do que um biomédico tem durante a faculdade. Mas assim, é sensacional. Tive um ótimo professor, eu acho que isso que ajudou a gente, né, gostar muito, assim. Gostava muito de genética, que é Genética? uma das genética. Quando eu estava na faculdade, estava começando biologia molecular, né? Não tinha, e assim foi uma das coisas que eu assim me apaixonei quando eu saí. Eu queria fazer biologia molecular. Então, mas estava bem no início, ainda não tinha, né, muitas áreas ainda para isso, mas eu consegui, né, fazer um estágio de biologia molecular. Que mais que eu... Sim, hoje tem mais áreas, assim, tem mais matérias. Tem bromatologia, tem algumas áreas de imagem. Diagnóstico de imagem, né? Diagnóstico, Tem a parte de estética, né? Tem... O pessoal acha que nunca mais vai ver matemática na frente, né? Mas vai ver. Vai Vai ver. ver, vai... Você sabe que ia ser uma pergunta. Tem matemática, então? Tem matemática, né? Tem biofísica. Oh, Então, assim, não tem... não, gente, você sabe o que eu falo? Eu repito e vou falar sempre, vou bater sempre nessa tecla. Se você fez um colégio bem feito, se você estudou legal, não tem que por que ter medo. Pode ser que você não goste de matemática, mas você vai se dar bem. Você não pode se limitar. Eu não vou fazer uma faculdade inteira de medicina porque tem um aninho de matemática. Ridículo. Não pense assim. Vai que vai dar certo. Ah, durante esses... Bom, você fez os 4 anos. Me conta uma coisa, após a faculdade, você já foi direto para o mercado de trabalho ou você fez algum curso de pós-graduação, Não, eu tive especialização? bastante dificuldade na minha média, quando eu acho que hoje, assim, sair da faculdade para a área de trabalho é muito mais fácil do que na época que eu fiz faculdade, porque eu fiz estágio dentro da faculdade. E isso não Tá. facilitou muito, né, o caminho aí após faculdade. Então eu demorei, eu tive que ir atrás de fazer faculdade, de fazer estágio sem remuneração, né, estágio voluntário, tive que, assim, ir passo a passo buscando lá o que eu gostava, né, assim, um caminho para eu poder seguir. E, né, assim, quando eu saí,
eu vi um estágio para fazer na medicina legal da USP. E eu comecei a fazer em biologia molecular, né? Nossa! E assim, que foi o que eu, né, assim, que eu amava, né, na hora que eu saí da faculdade, assim, na hora que eu vi aquele estágio ali, eu vi no jornal, né, uma notinha precisando de estágio, aí eu falei, bom, eu acabei a faculdade, será que vão, né, me dar o estágio? E foi ali onde eu me encontrei, assim, com a pesquisa mesmo, voltada à pesquisa científica. Aí eu fiquei lá bastante tempo, fazendo estágio, então foi onde eu aprendi a fazer extração de DNA, fazer... A gente aprende na faculdade, tá? Mas assim, é outro, né? Quando a gente está ali no dia a dia, né? O legal é que o biomédico, eu acho que isso é uma falta ainda dentro das faculdades, porque eu tenho muitos estagiários de biomedicina hoje, e eu vejo que tem essa falta, assim, de ensinar direitinho a coletar. Como faz a coleta, né, de sangue. E eu tive, por eu saber fazer, porque eu, nesse período aí que eu estava pleiteando um lugar, né, no sol, né, na USP, então assim, o pessoal falou assim, nossa, eu estou precisando de alguém que saiba coletar, não tinha ninguém, e eu precisava fazer um teste de paternidade. Eu falei, eu sei. E aí abriu Nossa! portas, assim, né? Portas se abriram ali e eu fiz, né? Quando eu comecei a fazer o meu mestrado em câncer, né? O meu projeto era em metabolismo celular, né, de enzimático, e daí eu trabalhava com pessoas com câncer de cabeça e pescoço, então, assim, não tinha quem fosse até o hospital coletar sangue, então eu fiz todo o trabalho. Eu fui até o hospital, coletei sangue dos meus pacientes, né, dos meus voluntários da pesquisa, eu extraí o DNA dele, eu fiz toda a parte de PCR, analisei as amostras, então, assim, é um trabalho, né, total ali, que muitas pessoas, assim, tem uma pessoa que faz a coleta, uma pessoa que faz um questionário, outra pessoa que faz, Mas você fez né, tudo. e eu fiz tudo, e isso para mim, assim, só foram abrindo portas, né? Então, pera um pouquinho só. Deixa eu falar, você acabou a Tá, faculdade e começou a fazer estágio. Eu não sei se eu isso. entendi direito, mas aonde que você fez estágio? Eu fiz na medicina legal da USP. Por acaso você trabalhou com perícia? Não, não cheguei a trabalhar com perícia. É porque Não, você não. porque Você tem noção do que já está aparecendo de pergunta aqui? tenho, tenho. Não trabalhei com perícia, mas assim, a área de biomedicina, para quem vai fazer biomedicina, assim, é muito legal, né? Se você lembrar do SSI ali, das séries, é o biomédico que está Ah, é? lá, né? Pronto, pronto. A Letícia deve estar tremendo agora. A Letícia já fez uma pergunta, mas eu vou fazer a tua pergunta daqui a pouco. Calma, Letícia. Coitada. Mas, assim, não trabalhei diretamente, apesar de estar dentro da medicina legal, eu não trabalhei na medicina legal, trabalhava com outros projetos. Bom, você fez. Você já concluiu o seu mestrado? Eu, assim, no momento que eu estava fazendo mestrado, eu conheci o médico que eu trabalho hoje, né? É meu sócio. Eu conheci ele e ele me convidou para ajudar ele a montar um laboratório no centro de pesquisa que eu estou hoje. E eu fui lá para ajudar ele, no fim, assim, parei o mestrado e fiquei lá com ele. Ah, Porque, muito assim, eu trabalho. falei, assim, não dava, né, para conciliar os dois, e eu gostei muito mais, né, do que eu tô fazendo, tanto que eu tô há 16 anos lá com ele. Então, assim, eu me encontrei, né, assim, eu ainda estava ali, amo biologia molecular, eu acho muito legal pesquisa científica, mas eu, assim, hoje eu me encontro melhor na pesquisa clínica, porque eu lido com o paciente também, Bom, né? Não vamos fico lá. só dentro de laboratório. Para encerrar essa parte da faculdade, que nós já vamos falar dos campos de trabalho do biomédico, a Letícia faz assim. Aliás, a Letícia já tem um monte de pergunta, né, Letícia?
Como que é a estrutura da UNC? Não sei se faz tempo que você não vai lá, mas do que era agora, do que você acha que está hoje? Como que era? O que você acha? Olha, assim, vou ser bem sincera da época que eu estava lá. Eu não posso te falar como que está hoje. Não fui mais lá. Não era uma, assim, eu não achava que era uma boa estrutura, tá? Uhum. Na época que eu estava lá, não achava. Mas era a que a gente tinha na época para fazer, né? O que eu falei, aqui no ABC, né? Mas não tinha tantas faculdades como hoje tem. Hoje cada, né, esquina tem uma faculdade de biomedicina, mas nem todas são tão boas, mas a gente tem essa, você tem, né? Como procurar aqui. Não tinha na época e eu fui para lá. É uma faculdade muito boa, eu aprendi muito lá, mas eu acho que, assim, essa parte, por exemplo, do estágio que eu fiz dentro da faculdade, isso deixou a desejar, né? Viu, Gi? Eu não sei como hoje tá? Não posso falar. Então, foi bom você ter falado assim, porque a Letícia já entrou em contato com a MC. Então, gente, uma sugestão. Às vezes você está visando uma faculdade, eu acho que vale a pena fazer uma visita. Mas não precisa ser só para Sim, biomédica. Você quer conhecer, quer pensando em estudar FEI? Vai visitar a FEI. Está pensando em visitar Mauá? Vai visitar Mauá. As faculdades têm interesse que vocês vão visitar. Então fica a dica aí. Você falou que você trabalha com vários estagiários. Você tem vários sim, estagiários. Então vamos começar daí. Você pega estagiários de várias faculdades. sim. Você achou que um estagiário de uma determinada faculdade se destaca mais que um da outra? Você tem essa noção? Mais ou menos, nem tanto, assim. Eu acho que isso é muito pessoal, Muito do pessoal. próprio estagiário. Porque Porque às às vezes. vezes. Não, pode falar. Não, porque às vezes o que mais conta para o estágio é a pessoa em si, não tanto a parte técnica de onde ele estudou, né? A parte pessoal dele, né? É o que outros profissionais que a gente entrevista falam, né? Eu acho que assim, olha, na época eu achava que eu não estudava numa boa faculdade. Eu tinha essa noção de, assim, eu falava assim, nossa, né? Eu podia estar numa USP, estar em determinado lugar, e eu acho que vai muito do interesse de cada aluno. Eu tenho estagiários de uma mesma faculdade e, assim, é um diferencial grande de um para outro. Tá certo. Então, isso não depende tanto da faculdade, eu acho que depende mais Depende do também interesse. da. Mas isso, gente, é para todas as áreas. Vários profissionais falam: olha, o que importa é o interesse de ir atrás, de pesquisar, etc. Tem uma pergunta aqui, a Gi. A São Camilo é uma boa faculdade? Você tem alguma referência? De faculdade de biomedicina, É. eu tenho bastante alunos da São Camilo, do Ipiranga ali. É uma faculdade que eu, assim, recomendo. Aí, pronto. Viu? Então, e vale aquela sugestão de fazer uma visita. São Camilo, com certeza, estão com as portas abertas. Agora não, evidentemente, né? Muito bem. Uhum. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Ah, vamos mudar um pouquinho de assunto. Campos de trabalho de um biomédico. Apareceu uma outra pergunta aqui. Da Anhanguera, você tem alguma referência? Então, eu não conheço, tá? Assim, não tive alunos de lá para dar esse feedback para vocês, mas a Anguera, não sei. Algumas pessoas, assim, alguns lugares, algumas especialidades são boas, outras não. Não dá para deixar assim, né? É. Falar, não é boa, não posso fazer isso também. Muito bem. Então, nós vamos começar a falar do campo de atuação do biomédico. E, aparentemente, só pela sua descrição do que você fez aí, bastante coisa, né? Então, Sim. vamos fazer assim. De campo de atuação do biomédico, vamos começar a fazer um ranking do que mais tem campo porque tem menos campo. Qual que mais tem campo para um biomédico? Onde que tem mais Análise procura? clínica. Análise Primeiro, clínica é o que mais tem campo. 80% de campo de atuação do biomédico é em análises clínicas.
Tá. E na análise clínica, por exemplo, vamos dar um exemplo, seria um Delboni, um Fleury. Exatamente. Porque eles têm laboratórios centrais, certo? Por exemplo, o Sim. Fleury ele tem um laboratório central, se não me engano, fica no Jabaquara, tá? No Jabaquara. Acho que é isso. Mas o biomédico, ele trabalha no laboratório central ou nos pontos de coleta do Fleury, do Delboni, por aí? Ele pode trabalhar em vários locais, tanto no ponto de coleta como no central. Hoje a gente tem um laboratório grande, que eu faço até parte do grupo DASA, que está incluído DASA. aí Delboni, Lavoisier, Salomon Zop, né? Tudo. E o CP Clean há pouco tempo também faz parte do DASA, do grupo DASA. Então, o biomédico ele pode trabalhar como supervisão, né, do local onde ele está trabalhando, como gerente, né, gerenciamento. Ele pode trabalhar em laboratório na parte de fazendo coleta, ele pode até trabalhar, mas assim, não é um campo tanto que o biomédico quer trabalhar, pode, né, ficar ali naquela posição de coleta. A gente quer mais o atrás, né? Pode estar fazendo análise de exames, né, fazendo um desenvolvimento até dentro do laboratório mesmo, fazendo um desenvolvimento, por exemplo, de um determinado vírus, né, da onde pode surgir uma vacina, né, do jeito que está hoje aí, pode determinar, assim, descobrir uma bactéria nova, ou mesmo, né, tá ali na análise disso. Então, assim, dentro de um próprio laboratório, o biomédico já pode ter várias funções. Ele pode ser um especialista em hematologia, ele pode ser um especialista em microbiologia, enfim. Pera um pouquinho só, pera. Aqui, vamos explicar para os nossos alunos, um hematologista é o que cuida do exame de sangue, que supervisiona o exame de sangue. É um exame de sangue, mas não é um exame de sangue só. O exame de sangue a gente pode fazer várias áreas aí, né? Tá. Então, o hematologista é quem vai fazer o hemograma, quem vai analisar o hemograma, tá? Então, assim, hoje a gente... Então, o que né, antigamente tinha? Nós, biomédicos, fazíamos os exames, né? Olhava lá, pegava o sangue, né? O sangue total, que a gente chama. Porque quando a gente pega aquele tubinho de sangue que é coletado com uma tampinha roxa, ele tem um anticoagulante ali dentro. Então, aquilo faz o que o sangue não coagule. Então, aquilo lá, a gente chama de sangue total, tá? Então, o sangue total, a gente faz análise do hemograma. Então, a gente pegava aquilo, colocava numa lâmina e lia a lâmina, né? E daí, assim, você imagina que a gente tinha 1000 exames, a gente tinha que ler 1000 lâminas. Hoje não, hoje a gente tem automação para isso. Que, inclusive, é uma das áreas que o biomédico também pode trabalhar, na automação e engenharia, né? Então, é uma das atuações, né? E daí a gente lia tudo isso, hoje a gente tem automação. Só que a gente não pode acreditar 100% na máquina, né? Porque pode ter erros. E ali, então, a gente tem que fazer pelo menos uma análise de uma porcentagem de uma amostra. Para controle de qualidade. Exatamente, para controle de qualidade. E entra o biomédico nessa área. Né? Bom, e nessa parte de análise clínica, então é o maior mercado de trabalho para um biomédico. Em segundo lugar, o que você acha? Segundo lugar? Ou tá aí tá difícil, né? Aí já tá Eu acho que aí dispersa, porque hoje o biomédico ele pode trabalhar com bromatologia, né, que é a análise de alimentos, para verificar organismo, né, em algum tipo de organismo em alimentos, para verificar, por exemplo, uma contaminação geral, né, pegar uma amostra de alimento ali num restaurante para poder fazer análise. Ele pode trabalhar em perícia, ele pode trabalhar em imagem, análise de imagem, fazer, né? A gente faz a ressonância, prepara o paciente, tudo, a gente só não faz o laudo, tá? A gente não dá laudo. Que mais que a gente pode fazer? Genética, pode trabalhar em pesquisa clínica, que é o que eu faço, enfim. Parte de reprodução humana, é biomédico ou é também. biólogo? Biomédico?
É Tanto biomédico? faz, tá? É assim, é biomédico? Pode ter biólogo ali, pode ter biólogo também, na parte não é que o biólogo não pode trabalhar, mas assim, é um campo maior para biomédico. Na parte de estética, Também, biomédico também pode trabalhar. onde que o biomédico trabalha na parte de estética? Porque eu sei que tem gente que está assistindo aí, acho que a Elô está assistindo, e ela tem muito interesse nessa área de estética, a nossa aluna do 3C3. É assim, a gente tem que lembrar que o biomédico, ele é um pesquisador, certo? Ele é um Certo. pesquisador dentro, assim, que vai atrás, assim, para trabalhar com micro-organismos, né? Vírus, bactérias. Então, no desenvolvimento de algum tipo de creme, alguma coisa assim, mas assim, para saber se isso vai ter alguma reação não, ou não na hora que você colocar no. Então, assim, não é. A gente pensa muito em farmacêutico, né, na hora de fazer essa parte de estética, e não é só o farmacêutico, o biomédico está junto ali no desenvolvimento para saber até onde isso pode dar alguma reação ou não em qualquer, né, ou num produto capilar, ou num produto facial, enfim, mesmo na parte de, mesmo tirando algum tipo, não, a gente não vai fazer o procedimento de tirar, por exemplo, uma verruga, mas você vai analisar isso, ver como que pode estar, né? Tem biomédico que faz peeling, né? Então, Sério? sério, sério. Pô, isso é boa. Quem fez essa pergunta sobre estética, eu esqueci de falar o nome, foi a Isa. Agora a Letícia faz uma outra pergunta. Como que esse negócio de trabalhar na perícia? Você falou CSI, aí como que é o esquema? Então, você tem um trabalho em dois campos, né? Você tem o campo que você vai até o local para coletar as amostras. Então, o biomédico ele pode ir lá, e ele é chamado para ir no local onde aconteceu determinado, não necessariamente, né, não precisa ter um crime para isso, mas pode ter um local onde tem umas amostras para coletar. Você vai coletar as amostras que você precisa, às vezes, sei lá, identificar alguém através de um fio de cabelo, uma amostra de sangue ali no local. E então tem toda uma forma de você fazer essa coleta, não é simplesmente ir lá, colocar, né? Tem toda uma parafernália ali de materiais que você deve usar para isso. E tem um que está trabalhando, então tem esse que a gente chama, né, profissional do campo, e tem aquele profissional do laboratório que vai fazer análise desse material coletado, tá? Então você vai diagnosticar, você vai dar, por exemplo, saber qual que é o DNA ali, você vai extrair o DNA, você vai conseguir identificar essa amostra de quem é, junto com né, no caso ali, se for uma análise criminal, junto com a polícia. Então, Bom, na verdade, você trabalha junto com o departamento, né, de polícia, junto, né? então um biomédico, quando trabalha junto com a polícia, ele passou por concurso público, Geralmente, tá? geralmente. Acho que tem algumas poucas particular para você trabalhar com perícia, tá? Eu acho que assim é sempre através de concurso público. A É, maioria porque, das vezes, pelo porque menos, é quando através é. de concurso. Eu acho que se não for criminal, talvez, né? Uma Só que empresa, mas. assim, olha, concurso público para perícia. Então já vou falando, é difícil. Geralmente a vaga é uma, né? Você está disputando com milhares de pessoas aí junto com você, só que assim, o salário é muito bom. Bom, de Geralmente, e a todo tem. carreira, né? A carreira É dentro legal. do. Né? Geralmente, pública é muito boa, servidor público. Bom, Mi, eu não sei como que é o teu nome, porque você escreve assim, Mi, tracinho Leal. Eu não sei qual que é. Então, eu vou falar assim, a Mi Leal perguntou o seguinte: você sente que aqui no Brasil só tem praticamente oportunidades em análises clínicas ou tem possibilidades de outras áreas sem ter que sair do país? Tem. Na verdade, todas essas áreas que eu falei, inclusive a perícia, você tem como trabalhar aqui no Brasil.
O Brasil, assim, né, a biomedicina no Brasil, ela é nova. Ela não começou, assim, começou lá nos anos 60, né? É. Então, né, é uma área nova. Só que é uma área nova que está se expandindo, assim, muito rápido. O leque é muito grande. Então, não precisa sair do país para poder trabalhar nem em qualquer área da biomedicina. Apenas uma curiosidade, antes de a gente falar um pouco de carreira e campo de trabalho. Comparando agora com a tua época, agora a procura por biomédico é muito maior que na tua época que você se formou na faculdade? Eu acho que a gente tem muito mais biomédicos do que eu tinha na minha época. Então, assim, Ah, tá. tá, a gente tem muito mais biomédicos agora, né? Porque pela, né, expansão aí das faculdades, né, que surgiram, tem muito mais. Mas, então, claro, né? Quanto maior a procura, né, menor. Porque aumentou a É, procura, mas aumentou o número de biomédicos. exatamente. Então, gente, é mais uma vez, então, para vocês entenderem que a importância de escolher uma faculdade boa e levar a sério essa faculdade e parar com essas ideinhas de tirar nota para passar de ano. Tá? Agora mudou, você tem que estudar, tem que pesquisar, você tem que. A sua postura tem que ser diferente. Não é verdade, Salete? Porque Não, tem, e assim, só dando uma orientação aí, olha, inglês é fundamental. E não dá, assim, o inglês é fundamental, eu acho que hoje para qualquer área. E isso que você acabou de falar, estudar para fazer, não dá, gente. Assim, hoje se exige muito mais especialidade, né? Então faculdade é só o começo, tá né? certo. Não dá para parar aí. Aqui a Gi fez um comentário, não é, eu acho que uma pergunta. Fugiu aqui da minha tela. Peraí. Que ela tem vontade de fazer biomedicina estética para a parte de botox. Uhum. Biomédico É o que eu tinha põe. acabado de falar, né? Exatamente. Agora que eu vi, Micaele, você é do 3D1, né? São Caetano, legal, legal. E aqui, se você pode falar um pouco. Eu também não enriqueço. Olha, eu vou pôr uma lei aqui, você põe um nome aqui. Bonilha. Você pode falar um pouco mais sobre a área de um biomédico na genética? Que legal, legal, boa. Então, biomédico, assim, a gente está numa posição, assim, eu não trabalho com genética, então não vou falar tanto porque sai um pouco do meu conhecimento, tá? Mas, assim, hoje a gente tem vários laboratórios que estão se desenvolvendo, inclusive o DASA, né? Que eles até assumiram aí há pouco tempo uma área de genética. Então, genética, assim, você vai trabalhar com saber. Eu vou dar um pouquinho do que eu trabalhei, tá? Tem um campo assim que você faz análise de todo o seu genoma, né? Seus genes. Você consegue fazer isso, e na hora que você consegue determinar os genes, lá atrás você consegue, logo às vezes, logo que você nasce, você consegue fazer toda essa análise de genes e você vai saber se você tem assim, uma deficiência numa determinada mutação em um determinado gene, que aquele gene, por exemplo, no que eu fiz, dá para saber se você, por exemplo, você vai desenvolver câncer ou não. Tá? Por exemplo, não tem aquele negócio que a gente fala, a pessoa fuma 10 anos e nunca aconteceu nada, e daí fumou um ano e teve o câncer. Exatamente porque, às vezes, pode ser que tenha uma mutação ali genética, que a gente consegue determinar lá atrás, e com isso fazer algo que a gente consiga eliminar esse tipo de problema. Mas tá? Eu não consigo falar... Pode falar. Não, conclua, por favor. Não, então, eu não consigo, assim, falar exatamente como que está a área, mas eu acho que, assim, esse desenvolvimento do genoma é muito legal, né? Até você consegue captar pessoas desaparecidas, por exemplo, você montar um
uma análise genética ali e você, de repente, com isso, descobrir, por exemplo, né, trazer uma pessoa desconhecida através da análise dos genes, né? Ou uma determinada doença que você, por exemplo, olha, eu sei que eu vou ter Alzheimer, por exemplo, né? Então você faz análise de todos os seus genes para você saber e o que você pode evitar com isso. Mas você sabe que eu queria fazer um comentário, viu? Quem que perguntou aqui da parte de genética? Bonilha. Qual que é o teu nome, Bonilha? Você sabe que num dos meus hobbies que eu acabei adquirindo, já faz um certo tempo, foi corrida de rua, né? E uma vez eu estava fazendo uma corrida de rua lá em São Paulo e tinha um stand, no final da corrida, um stand de laboratório de genética. Eu fiquei maluco com isso. Eu parei lá para perguntar, eles estavam dando prospectos, tá? Para você fazer análise de genética, e tinha vários níveis, né? E justamente isso para diagnosticar com uma certa probabilidade, não quer dizer sim ou não, né? Com probabilidade de ter câncer, de alimentação. E havia vários níveis de análise genética. E eu falei, nossa, não acredito que eu já estou vivendo essa era, né? E exatamente isso que você está falando. Então pode ser que, talvez não agora, mas no futuro isso seja cada vez mais comum. Eu vi isso daí, fui atrás para ver, mas achei caro para burro, desisti da ideia. Muito bem. É caríssimo, caríssimo. É caríssimo. Fazer essa análise gênica aí é super caro. Inclusive, acho que esse laboratório nem fazia... Porque nos Estados Unidos é kit, é barato isso. Né? O custo lá é barato. Agora, eu não sei se também são produtos diferentes, né? Não, é que todas as importações que a gente tem aqui é muito, né? É muito mais caro, né? Isso você vê, eu trabalho mais na área de medicamentos, então se a gente não desenvolve ele aqui, primeiro que a gente não traz ele aqui. Ele não consegue, né, ter ele no mercado. E daí você tem que trazer ele importado. E importado, um produto que poderia custar R$100, né, custa 5 mil. Sabe, é uma coisa desse tipo mesmo. Então, a gente não tem essa fabricação desse kit para fazer o mapeamento do genoma aqui, tá? Por isso que tendo que ser importado, por isso que acaba sendo muito mais caro. Então, como eles têm lá, o kit é bem mais barato. E também isso daí deve envolver patente, né? Então, uma coisa mais cara ainda. Sim, exatamente. Você conhece essa pessoa que fez a pergunta? Débora Comparini, você lembra dela? Ela pergunta... Lembro! Claro que eu lembro. Tudo bem, Débora? Biomédicos operam também aparelhos de ressonância magnética e fazem para fazer diagnóstico? Opera, sim, mas não faz o diagnóstico, né? Não faz o diagnóstico, não dá o laudo, né? Você faz todo o preparamento, você tem que dar uma imagem perfeita para o médico, né, que faz a análise poder dar o diagnóstico. Se tiver algum corte ali que você fez que não foi muito legal, ele vai ter que repetir o exame, não vai conseguir dar o diagnóstico. E esse rapazinho aqui, ó, Dimitri Sirac, é parente seu? Filhadão, né? Filhado. Foi o primeiro a entrar, mas vamos lá, ele pergunta, engenheiro biomédico... Aliás, é uma curiosidade, nós fizemos uma live com uma engenheira biomédica, a Daísa, e ela trabalha na DASA, ela é de São José, tá? Que legal! Companheiro, então, de trabalho. O engenheiro biomédico é muito procurado em clínicas em que os biomédicos atuam, ou geralmente tem poucos dos mesmos nesse ambiente? Na verdade, é mais em hospitais, né? Mais hospitais ou laboratórios de grande porte. Mas sim, é procurado sim. A gente, hoje em dia, engenharia biomédica é assim, top. Porque para quem está fazendo. Porque a gente tem que pensar no futuro, né? O futuro. É lógico. Né? O futuro vai ser, a gente vai ser só um para várias máquinas. Então, por isso que você tem que ser o melhor, né? Porque senão você cai fora. Entendeu a dica aí, filhadinho? Entendeu, né? Estuda. Tá certo, eu pego no pé dele. Ô, Lara, você então, matei a charada aqui. Laura do 3C3. Muito bem. Ainda da área de atuação do biomédico, eu só queria entender uma coisa. Vamos voltar a falar um pouquinho dessa pandemia que está tendo aí.
Vocês, aumentou a atuação de vocês? Aumentou a procura? Como é que está sendo o negócio? Então, vou falar um pouquinho sobre o que eu trabalho, então, tá? Tá bom. Para poder entrar nessa área aí da pandemia. Eu trabalho com pesquisa clínica, dentro de um centro de pesquisa, né, junto com o Dr. Fred Elias Schwetz, que ele que me convidou para ir trabalhar com ele, né? Ele é um endocrinologista muito bem conceituado, inclusive. Então a gente trabalha com várias áreas dentro da pesquisa, né? A gente trabalha com doentes cardiovasculares, doentes hipertensos, então, né, que está dentro dessa área, diabéticos, né? E a gente tem que lembrar que se você olhar aí no que está sendo, né, noticiado a todo tempo, são pessoas com fatores de risco grande, né? Para quando se pega o coronavírus, tem a probabilidade de ficar internado, né? E até virar óbito é maior. Então, esses pacientes, assim, eles não podem parar de ter o atendimento. A gente não pôde parar, né? Então, em nenhum momento a gente pôde fechar e falar assim, na quarentena não vamos vir trabalhar. Porque a gente precisava dar assistência para essas pessoas. Que muitas pessoas do que fazem parte da pesquisa, inclusive porque não tem atendimento gratuito fora, né? E precisam da gente ali, né? Porque eles recebem tudo gratuitamente, né? A medicação e tudo mais. Então, assim, a todo momento a gente estava ali, trabalhando nessa pandemia, atendendo os pacientes. O que a gente não fez nesse período foi incluir novos pacientes, trazer novos pacientes para o nosso centro, mas os que estavam em atendimento a gente não parou de atender. Então, assim, diminuiu a quantidade de pessoas ali que a gente estava atendendo, mas, assim, o tempo todo, né, a gente estava mandando a medicação na casa do paciente, né, dando essa assistência maior para ele. Porque, como eu falei, ele é um paciente de alto risco. Assim, o pessoal esquecia um pouco que tinha que sair de casa. Esses pacientes que são doentes crônicos, eles esqueceram que eles tinham doenças crônicas, porque eles noticiavam, falavam assim, ninguém sai de casa. E eles eram pessoas idosas, eles não saíam nem para pegar a medicação deles, né? Então, às vezes, a gente viu algumas notícias assim de pessoas que morreram dentro de casa por falta dessa assistência, né? Então, você não pode ficar com diabetes, você pode ter uma cetoacidose se você tem uma diabetes lá, né, em 500, em 600. E se você não tem a medicação, que o pessoal não queria sair, né? Não queria ir ao posto de saúde, não queria ir lá no meu trabalho para pegar uma medicação, com medo de estar sendo infectado. Só que também não entendia que ele não recebendo a medicação, ele poderia ter outras causas de morte, né? Não só pelo coronavírus. Então, isso daí foi muito mal divulgado, isso, a forma que foi passada, né? Então, assim, época de pandemia foi ruim, a gente diminuiu a quantidade de pessoas, mas aumentou o nosso trabalho em termos de dar assistência a essas pessoas, né? A forma de dar assistência, como fazer, né? Hoje, os pacientes vinham até a gente teve que ir até o paciente, né? Não deixar eles de lado. Então, isso fez a gente fazer algumas mudanças, né? Junto com as indústrias farmacêuticas, né? Que nos apoiaram muito nesse período, para a gente estar levando isso até o paciente, não deixar ele sem assistência alguma nesse período. Perfeito. E agora não, a gente já está voltando, já com todo o gás agora. E dentro de todos esses afastamentos, né? Aqui tem uma pergunta que eu já ia fazer, vamos aproveitar que a Gi fez essa pergunta, porque eu anotei aqui até antes da live, porque nós fizemos uma live com farmácia bioquímica. Então, a diferença entre bioquímica, um profissional bioquímico e um biomédico, tem área de intersecção? Ou, olha, Jura, eu vou falar do ponto de vista de um leigo. A impressão que eu tenho é que um biomédico trabalha um pouco mais com biologia,
bioquímico, um pouco mais de química, hein? Aham. Mas tem uma parte que é uma intersecção muito grande, né? E aí, a Gi tá meio confusa. E agora, o que você fala pra Gi? Eu acho que um complementa o outro, tá? Eu acho que um complementa o outro, porque a gente precisa... O, bio, o biomédico, ele trabalha mais, vamos colocar assim, identificando vírus, identificando o organismo, tá? Organismos vivos ali, identificando vírus, identificando a bactéria, identificando qualquer tipo de organismo vivo, tá? Dentro da pesquisa. E o bioquímico, ele está ali na condução junto com a gente, na parte da química mesmo da coisa ali, né? Dos reagentes e tudo mais que a gente vai usar junto. Qual que você vai usar, como que você vai fazer isso, como que você vai fazer aquilo. Então a gente precisa dos dois, porque um sozinho não trabalha. Tá? Olha, foi a mesma... porque diferente. foi exatamente a mesma resposta que a Mariana deu. Porque a Mariana foi a filha do Cláudio, não se lembra do Cláudio, professor de química? Então foi a filha dela. Então, e o que eu achei interessante, ela falou assim, um complementa o outro. Mas vamos lembrar até o que ela disse, que vamos ver se... Porque é possível. Eu posso fazer biomedicina e ter uma pós-graduação, um mestrado voltado mais para química. Como você também pode fazer bioquímica e ter uma mestrado, pós-graduação voltado para biomedicina. Concorda? Como você pode fazer farmácia e ter também um mestrado voltado para biomedicina, para análises clínicas, ou qualquer uma outra área ali de medicina, e a biomedicina a mesma coisa. Sim, porque está tudo muito ligado hoje. Na verdade, a gente, hoje na área da saúde, um está complementando o outro. É muito legal isso, né? Hoje a gente trabalha em equipe. Ninguém trabalha sozinho. Exatamente. Inclusive o médico, né? Não sei se você lembra do Alisson, ele fez uma live, ele falou justamente isso também. Eu assisti a live dele. Assistiu? Depois. Não assisti no dia, mas assisti depois, porque eu achei interessante. Vai ter uma outra live aqui, hein? Nossa senhora, peraí, que tem um monte de pergunta aqui. Hoje, eu não sei se resolveu ou piorou, né? Porque é duro um ou outro, né? Porque como as áreas estão muito interligadas, eu acho que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais. Letícia, eu vi sim, mas é que você perguntou se colocou o ProUni na Unicid e se você tem alguma referência à faculdade da Unicid. Você tem alguma referência? Não conheço. Não posso falar porque eu não tenho, assim, eu começo, assim, hoje, né, como não estou mais dentro das faculdades, eu me baseio muito no que os meus estagiários falam, né, então, assim, e analisando também a eles, né, então, não conheço, mas, assim, é o que eu falei, né, quem faz a faculdade é o aluno. Né? Claro que é muito importante você achar uma boa faculdade, mas vai atrás, pesquisa. Eu acho que é importante você ver a estrutura da faculdade, o que ela lhe proporciona. Antes, assim, acho que até no começo a gente falou isso. Então, na hora que você vê a estrutura, né, procura conhecer e visitar e analisar uma outra e ver qual que tem a melhor estrutura para depois, no futuro, você poder usar tudo que você, né, captou ali da estrutura da faculdade. Inclusive, algumas faculdades estão fazendo tour virtual. Eu vi do tour virtual da Faculdade de Medicina da São Camilo. Talvez a São Camilo até tenha alguma coisa do tipo, né? Bom, então, aqui mais uma pergunta. Se você... Eu não consegui identificar o nome, desculpa. Se você recomendaria, então, fazer uma faculdade de biomedicina e uma pós em algo relacionado à farmácia para complementar. Tem, porque, assim, na verdade, assim, olha, eu, por exemplo, trabalho com pesquisa clínica e trabalho com um monte de farmacêutico, né? Então, próprio você pode fazer a parte de bioquímica, que é parte de farmácia, você pode fazer a própria análises clínicas, né? Enfim... Eu estou pensando aqui no que mais as matérias dentro de farmácia, mas assim, depende muito do que você quer,
né? Mas assim, a gente tem tanto leque, que depois que você entra, dá para fazer várias especializações. Inclusive, eu acho assim, vai atrás de iniciação científica, porque é muito legal para Boa, seguir boa. carreira, viu? Ah, Tá? Iniciação científica é muito legal. E você consegue, às vezes, a partir do primeiro ano da faculdade. agora, viu, gente? Então, a ideia é essa mesmo, porque vamos pensar. Num determinado momento da live, a Salete falou pra gente que tem muita faculdade. E se você vai procurar emprego, você tem que se destacar. Você tem que se destacar. Você tem que se destacar. Sim. Né? Então, a parte do teu currículo, você está fazendo uma carreira. Você não está fazendo faculdade, você está atrás de uma carreira. Então, por exemplo, o que ela falou? Olha as dicas. Inglês, importante. Você tem a parte de pesquisa, iniciação científica, então tem um monte de coisa de fazer a faculdade. Mas olha, somente uma faculdade com estrutura vai te oferecer essas coisas. Agora, Sim. essa parte de faculdade, viu, gente? Vocês que têm que pesquisar. Porque também, às vezes, tem faculdade pública particular. Você tem que, se for pública, a relação candidato-vaga, etc e tal. Se for particular, estrutura, preço é uma coisa que importa. Sim, E sim. etc. Claro, é um monte de local, né? Distância de cada vários fatores e o nosso departamento está aí para ajudar vocês, o departamento do Serviço de Orientação. Deixa eu só falar uma coisa sobre faculdade, que eu percebi nos meus estagiários, tá? Assim, durante esse período aí que eu tenho estágio. É assim, a faculdade particulares são um pouco diferentes das faculdades públicas em termos de prática. A faculdade, a pública, ela é muito mais teórica e menos prática. E a faculdade particular, ela é mais voltada para a prática. E às vezes a gente percebe isso ali quando a gente pega alguém, que eu já tive estagiário da USP e tive estagiário, né, de várias faculdades, da São Camilo, da Oswaldo Cruz, e a gente percebe a dificuldade de um aluno de faculdade pública, que ele tem muita teoria, muito conhecimento teórico e pouca prática. É isso que eu percebo. Mas, assim, não estou falando que um é ruim e o outro é bom. Eu acho que, assim, um acaba complementando o outro. Aí você vai ver isso na área de trabalho onde você for exercer, para poder, quem não tem a teoria, buscar a teoria, e quem não tem a prática, buscar essa prática. Nada tão prático como uma boa teoria. Bom, exatamente. A Laura do 3C3 fez uma pergunta, mas acho que você já respondeu pelo menos parte dela. A área de biomedicina é só laboratório? Trabalha assim no campo, na parte... Indústria, trabalha? Indústria? Trabalha. Por exemplo, na indústria de alimentos tem, né? Porque você viu bromatologia aí, né? Tem. Na... Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, perfeito. Em hospital também. Hospitais. Hospitais. Você pode trabalhar uma outra área que é muito legal em biomedicina também, em auditorias. Auditoria de laboratório, assim, você auditar os laboratórios, até assim, um auditor ele pode fechar um laboratório, dependendo do que encontrar lá na parte de auditorias. Você pode fazer auditorias no mesmo campo, por exemplo, na pesquisa clínica, e você pode ir lá auditar um centro de pesquisa para estar sabendo se ele está conduzindo o estudo clínico da forma que, conforme foi te passado um protocolo de pesquisa para você seguir. Auditorias dentro das indústrias farmacêuticas ou mesmo dentro de indústrias de bromatologia, enfim, ele vai auditar o local para ver se está sendo conduzido da forma que está especificado ali, junto dos seus procedimentos padrões que você tem que seguir. A gente está ouvindo tanta notícia assim que estão saindo vacinas, a Oxford, por exemplo, e estão sendo testados no Brasil, né? E claro que existe um protocolo para fazer um teste clínico. O biomédico está atuando nessa área? Eu estou. Estamos, eu ainda...
Conta, você deixou o mais legal pro final, pô. Infelizmente, não, eu vou falar assim, olha, infelizmente o nosso centro de pesquisa ainda não está fazendo nenhum estudo com vacina do coronavírus, mas já fizemos estudos de vacina, de meningite, por exemplo. Mas assim, a gente tem um centro de pesquisa no Ipiranga que vai conduzir o estudo de vacina da Pfizer, que é o único centro, né, em São Paulo que vai ser conduzido. Vão ser só 2 centros do Brasil e um é esse do Ipiranga e o outro é acho que de Salvador, se eu não me engano. Então é isso que a gente faz, né? A gente conduz estudos clínicos, tá? Com novos medicamentos, com novas, né, vacinas aí. E assim, o que tem que deixar claro é que a vacina não vai ficar pronta amanhã. Estudo clínico demora. Vacina... Era a minha próxima pergunta. Tá bom, então já estou respondendo. Vacina só para o ano que vem. Estudo clínico é demorado. A gente tem fases que a gente tem que seguir e não dá para pular fases, tá? A gente não tem como pular fases em estudo clínico, porque senão você compromete a segurança, tá? Então, assim, é super importante você... Pode falar. Não, conclua. Não, então, é isso, não é isso, Enzo. Assim, é que a gente escuta, não, em setembro vai ter a vacina e não vai, gente. É só vacina só o ano que vem, tá? Para massa, população em massa, a gente tem tendo uma pressão que está sendo estudada. Tem pressão dos governadores para isso sair rápido, né? De governador, de presidente, de prefeito. Então, isso daí vai ter uma pressão política para encurtar essas fases. E esse que é o problema, não é? Porque você não pode, de repente, estragar tudo. A gente pode até, talvez, eles consigam aí aprovação um pouco mais rápido, né? Pelo FDA ou mesmo pela Anvisa aqui no Brasil, né? Que são os órgãos regulamentadores aí. Só que, não, é o que eu falei, não tem como você pular a fase. Então, você tem que ter a fase 1, a fase 2, a fase 3 da vacina, né? Para você desenvolver um medicamento. Não tem como pular. Então, você pode até tentar diminuir um pouco aí, ver o que você consegue, mas você, né, testar a eficácia e a dose aí da medicação, a tolerabilidade, mas não tem como pular. Então, assim, a gente sabe que para esse ano não tem vacina. Tá? Tem estudos clínicos e tem estudos clínicos bons aí de vacina. Tem, então, assim, indústrias boas, Pfizer, essa da Oxford está fazendo junto com a AstraZeneca, né? Então, assim, tem a Coronavac ali, aquela chinesa. Então, assim, não podemos achar que está resolvido problema. Não, tá sendo desenvolvido. Isso é bom. A gente está tendo uma vacina atrás da outra e todo mundo quer... As indústrias farmacêuticas estão loucas para trazer mais vacinas aí. Isso é bom. Bom, gente, então, por enquanto, fiquem em casa. Pronto. Exatamente. Salete, você lembra que eu falei que aquele reloginho ia aparecer 1 hora? Ah, eu lembro. Apareceu agora e você vê que foi uma live deliciosa. Espero que os nossos alunos tenham gostado. Espero ter esclarecido bastante dúvida. Você tem 1 minuto e 15 segundos para mandar uma mensagem para os nossos alunos, Salete. Então, vamos lá, gente. Olha, é super importante esse período aqui que vocês estão vivendo, tá? É uma decisão difícil de tomar, qual vai ser a carreira, mas, assim, a gente vai, assim, tem que lutar, não pode desistir nunca, não deu esse ano, tenta o ano que vem, eu demorei e eu me encontrei. Então, assim, eu acho que a frase aí é não desistir nunca, tá? Porque é difícil, assim, a gente precisa muito do apoio da família atrás disso, que me aturaram bastante na minha época, eu era terrível com isso, com os estudos. O pai do Dimitri, né, ficava em cima de mim, estuda. Tá então, certo. assim, a família tem, assim, eu tive um grande apoio, assim, dentro da minha família, e eu acho que vocês também devem ter. E é isso aí, gente. Vamos lá, que nunca desistir. E assim, e também não deixar, não é só chegar lá e fazer a prova, não, tem que estudar. Gente,
Tenho que encerrar. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Salete, já ligo. Tchau, tchau. Tchau.